Ora viva, boa noite, estimadas e estimados irmãos. É sempre um prazer estar aqui convosco e, aliás, às segundas-feiras, neste mesmo horário, aqui neste mesmo lugar, vai ao ar o Pensar Claro. O Pensar Claro, que é um espaço onde nós trazemos normalmente debates e hoje não será diferente. Por isso, desejo a si que já está conectado, está ligado, boas-vindas, sinta-se livre e à vontade, está no espaço Pensar Claro. Por isso, é sempre um prazer, como disse, e hoje, como é natural, tenho dois convidados. Tratam-se do doutor Albino Paquice, que é um dos convidados aqui presentes, está na província de Luanda, e tenho uma outra convidada, a mana Joyce Caputo, ela que está nos Estados Unidos da América, na cidade de Houston. Então, eu quero, desde já, desejar boas-vindas aos meus convidados. Doutor Albino Paquice, boas-vindas. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, pastor Lúcio. Não podíamos começar pela única senhora do nosso meio. Ok. Desculpa, seu pastor. Ok, seja lá como for, exatamente, está no nosso meio. Exatamente. Mana Joyce, então seja bem-vinda e sinta-se livre. Está no Pensar Claro. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, pastor Lúcio. Muito prazer, doutor Paquice, em conhecê-lo. E é um prazer enorme para mim, um desafio também para falar então sobre esse tema tão importante, mas eu acredito que é um pouco complexo, né? É sobre algo que as pessoas não gostam muito de falar, não gostam muito de debater, mas que no fundo é importante nós falarmos sobre esse assunto. Então, doutor Albino Paquice, boas-vindas, como disse, é um prazer enorme Muito ter obrigado. uma figura com esta dimensão aqui. Muito obrigado, pastor Lúcio. Pastor Lúcio, também agradeço naturalmente. Eu não conhecia a Joyce Caputo. Eu ouço falar muito sobre ela. Ouço falar muito sobre ela, mas essencialmente da família, né? Eu ouço falar muito da sua família e Sim. conheço alguns membros da família. Para mim é um gosto muito grande estar aqui. E depois também agradecer ao pastor. Quer dizer, o seu espaço tem sido um espaço para mim muito interessante. Tenho ouvido também, já tenho visto outros lives. Têm sido muito interessantes e ajudam a crescer. O tema como está, eu me parece, sinceramente, que é um tema profundamente importante e é por isso que nós vamos, de facto, discuti-lo, porque nós, como cristãos, temos grandes responsabilidades na vida política. Portanto, penso que vale a pena discutir. Vale a pena discutir esse tema, Sr. Pastor. É verdade. Muito bem, doutor Albino, um prazer enorme. Assim que já nos está a acompanhar, por favor, um dos primeiros requisitos é que partilhe. Partilhe, 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 para que os teus amigos possam acompanhar. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a política. O que é que sabes sobre o tema? Então, pode escrever para nós e os nossos convidados terão certamente muito gosto em poder responder às vossas questões. Tem aqui já uma questão. Olá, a Janique Santos já saúda, diz boa noite aos convidados. Mana Joyce Caputo, força, Nossa Majestade. Portanto, este é o primeiro comentário. Então, vamos partilhar. Janique Santos, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda. Apresentar já aqui a mana Joyce Caputo, ela é jornalista, como disse, encontra-se nos Estados Unidos da América. O doutor Albino Paquice é filósofo e também comentador, professor universitário. E deixa-me aqui abrir também um parênteses. O doutor Albino Paquice é padre, mas é padre na igreja, irmã igreja católica. Por isso, um prazer enorme, como disse, ter-vos aqui. Vamos fazer uma breve incursão. O termo cristão, e aliás, todos sabem que cristão é seguidor de Cristo, uma pessoa que ama Jesus e também o aceitou como seu Salvador e obedece os seus mandamentos. E aliás, os discípulos de Jesus
em Antioquia, isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, foram tratados pela primeira vez de cristãos. E, aliás, agora temos que trazer aqui, já que temos dois termos, temos o termo política. Política é, para os gregos, a arte de governar. Então, diante de tudo isso, desta breve introdução, eu quero fazer uma pergunta ao Dr. Albino Paquice. Dr. Albino, por que o termo política tem conotações negativas? Hoje a gente, quando olha para o político, diz que, olha, político associamos a roubo, associamos a corrupção, etc. Por que ganhou esses contornos negativos? Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Esse termo política ganhou estes contornos porque, efetivamente, a política hoje já não tem sido vivida como a arte de governar, não é? E vamos convir que o primeiro filósofo que na Grécia fala sobre esta matéria, dado que aqui a gente vai buscar, por exemplo, a etimologia da palavra política vem de polis, não é? Polis, que é a cidade. Portanto, a política é exatamente a arte de governar. Mas Aristóteles escreve uma obra muito interessante, por acaso, com a qual tive contato durante muito tempo, quando fiz a filosofia. Ele vai dizer que todo homem é um animal político, porque nós vivemos na sociedade. Quer dizer, fazer política é exatamente participar na vida da cidade, participar na organização da cidade. Mas é evidente que hoje, essencialmente para aqueles países que estão em via de democratização, e muitos deles não democráticos, e se nós olharmos um bocadinho para a nossa África, isso é muito visível, porque de facto a política hoje passou a ser a arte de se enriquecer. Por isso é que uma parte considerável da juventude está nos partidos políticos, não estão lá por causa das boas intenções, do trabalho que é preciso fazer para a comunidade. Estão lá porque a política passou a ser um meio de enriquecimento. Daí a conotação negativa que tem, de facto, a política. E por isso alguns cristãos, como disse muito bem a Mana Joyce, alguns cristãos fogem da política, dizem nós não podemos nos meter na política porque, de facto, a política passou a ser mal vista. Mas é evidente que vamos depois nessa conversa perceber a importância que existe em nós, os cristãos, participarmos da política, porque somos um ar fresco na política. Inclusive, a própria questão da libertação que o Evangelho vem trazer faz com que, quando nós estamos na vida pública, temos, de facto, que ser retos e honestos para que, efetivamente, possamos fazer jus àquilo que é o trabalho da comunidade. Porque ser político é trabalhar para a comunidade. Daí que, muito rapidamente vou fechar, se formos, por exemplo, no termo ministro, o termo ministro que tem a sua origem etimológica do grego, aquele minister, ministri, é o servo, é aquele que serve os outros, tanto como fazem, por exemplo, os ministros na igreja, que servem o santo povo de Deus. Mana Joyce Caputo, eu faço a mesma questão, mas por que e o doutor Albino Paquice explicou muito, e aliás com uma sapiência tal, mas por que hoje a gente olha para um político e a conotação é efetivamente negativa, tal como foi sustentado aqui pelo doutor Albino Paquice? Filosoficamente, teologicamente, o doutor Paquice já deu aqui os subsídios necessários para a nossa melhor compreensão, mas eu vou reforçar um bocadinho naquilo que nós, como cidadãos, embora cristãos, nós somos cidadãos dos nossos países e, para o meu caso, de países alheios. Nós conotamos a política, através dos atos dos seus executantes, que são os políticos. Então, isso é como tudo na vida. Se você não é um bom pai, os teus filhos vão saber que você não é um bom pai porque eles têm exemplos dos pais, dos amigos, dos tios, e sabem o que é ser um bom pai. Quando tu não tens um bom político, quando tu não tens bons governantes, tu vais saber que o teu governo não é bom. Tu vais saber que não estás a ser bem dirigido. Por isso é que existem nos países democráticos, não é? Eleições. As eleições servem exatamente para o povo decidir quem melhor os vai governar. Diferente de nós, as igrejas, que os pastores e os padres e os ministros são indicados com base no conhecimento, com base na confiança que podem transmitir. Na política, na vida política, é diferente. Em democracia, os povos escolhem os seus ministros, os povos escolhem as pessoas que eles acham que serão melhor para estar à frente dos destinos dos seus países, dos seus estados,
dos seus municípios. Então, quando nós soubemos que esses dirigentes não são bons, é claro que nós vamos conotar isso à política, por causa das atitudes dos políticos, não é? Então, nós hoje conotamos a política como algo não muito bom, mas também isso não é uma visão global, porque existem países que têm bons políticos e boas políticas. Então, esses países eu acho que não acho que tenham a mesma opinião de que a política não é uma coisa boa ou que os políticos não são bons. Depende muito da experiência que nós temos com os nossos políticos. A nossa opinião é muito baseada naquilo que nós vemos dos nossos dirigentes, naquilo que nós vemos das pessoas que estão à frente dos destinos do nosso país. Exatamente. Foi uma excelente abordagem. Mais uma recomendação. Assim que nos está a acompanhar, por favor, partilhe e deixa aí o seu comentário que vai aparecer aqui na tela do Pensar Claro. E saudar aqui já os meus amigos, aqueles que estão já em linha, já saudamos a Janique Santos, o Gil Lucamba, que deixou uma questão que daqui a nada vai ser colocada, a Janice, a Mana Brenda, também o Mano Cristóvão Completo, o Mano Passos, o irmão Laurindo, a Mana Dolores, o Mano Bunga, que também deixou aqui uma questão, o escritor Alberto Salembe, a Mana Loides, a partir da África do Sul. Um prazer enorme. Por favor, vocês que estão a acompanhar, partilhem o máximo para que tenhamos mais pessoas a assistir a este debate. Doutor Albino Paquice, eu volto para si e para perguntar, para fazer uma questão muito direta. É uma questão que tem gerado alguma polêmica, não só a nível do país, mas até a nível internacional. Doutor, pode o cristão abraçar a vida política? Pastor Lúcio, o cristão não só pode, como deve. É um dever do cristão participar na vida política. E aqui temos que citar São Paulo, que diz: é evidente que, de alguma maneira, tem havido alguma má interpretação quando Jesus, por exemplo, diz que não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e alguns dizem: não, mas eu não posso ficar na política. Mas eu agora punho esta questão, de facto, a nossa irmã Joyce, peço desculpas, estou a receber uma chamada. Isto aqui, peço desculpas. Ok, já passou. Exato. Vamos embora. Já está bom. Sim. Pode. Sim, já. Peço desculpas. Mas aqui essa questão. Nós temos o dever de participar na vida política. Eu vou fazer uma provocação, o pastor me faz a minha, eu vou fazer também a nossa mana Joyce. Ela que está aí nos Estados Unidos da América, sabe, por exemplo, o que as igrejas protestantes fizeram na América? Qual é a alteração de mentalidade que as igrejas protestantes provocaram na América? E, quer dizer, todo o desenvolvimento intelectual, exatamente da honestidade, do bem-estar, tudo isso foi feito pelas igrejas evangélicas na América. Quer dizer, portanto, para responder, pastor Lúcio, nós temos o dever de participar na vida política. Porque quando nós estamos na vida política, sabemos que estamos a fazer um trabalho que é um trabalho temporal, porque o Evangelho nos aponta para a eternidade. Então, um cristão, quando está na política, não se enche com os bens do povo. O cristão não honra os bens do povo, sabe que está a fazer um trabalho que, acima de tudo, tem que ser um trabalho honesto. É o que nós não temos tido aqui na nossa realidade, isso devo dizer-lhe, com muita dor no coração. Nós temos muitos cristãos que estão na política e eles não dizem a verdade, não se propõem a dizer a verdade, não seguem o mandamento de Jesus, digam a verdade, que a verdade vos liberta, que é mesmo a libertação total. Quer dizer, é estar na política para servir, não estar na política para servir, não para se servir a si mesmo. Portanto, eu devo dizer, agora para fechar, pastor, nós temos o dever de participar na política. Temos um dever. De participar na política. E exatamente. Deu para perceber que a Mana Joyce se alinha no mesmo diapasão, isso em função também na medida em que o doutor esteve aí a falar e esteve a acenar. E eu quero fazer uma questão para os dois convidados. Há uma questão aqui que foi colocada pelo Gil, temos que respondê-la agora, pode ser que depois a questão pode se perder no meio da conversa. Ele pergunta: um líder religioso pode fazer política partidária?
O Gil faz essa questão e Eu, vamos responder eu essa questão. posso começar por responder. O cristão pode e deve sim fazer política, mas atenção, existem escalões, não é? Existem classes de cristãos. A partir de uma certa classe, o cristão já não pode. Quem é que não pode? Qual é o cristão que não pode fazer política? Mas Os aqui está-se a sacerdotes. referir política partidária, não é Política pertencer a um partido. partidária. Política Exatamente. partidária, pertencer a um partido, exercer um cargo político. Uhum. Ok? Porque existem países que os políticos não precisam necessariamente de ter partido. Certo? Mas, para a nossa realidade, até porque nós somos angolanos, para nós não existe político sem partido. Então, vamos falar da política, do político pertencente a um partido. A partir de certa altura, o pastor Lúcio pode ser, sim, membro de um partido político. Pronto, não é? Membro apenas. Mas o pastor Lúcio não pode exercer cargo político, porque o cargo político vai entrar em conflito com o cargo sacerdotal. O pastor Lúcio, como cidadão angolano, pode, se quiser, escolher um partido político para, sei lá, militar ou apoiar ou coisa parecida. Mas até os partidos políticos também têm escalas de participação. Há pessoas que escolhem um partido e fica no coração e só usa essa decisão, essa militância no dia do voto, que é de 4 em 4 anos. Estás a ver? Não vai a comitê nenhum, não vai a reunião nenhuma, não faz nada, mas ele tem um partido, escolheu um partido porque identificou-se e tal, e só usa esse poder como cidadão no dia do voto. E isso, como cristão, te dá todo o direito. Mas como sacerdote da igreja, não pode. Não pode, que fique claro. Todo o cristão que tem um cargo de responsabilidade na sua comunidade não pode fazer política. Doutor Albino Paquice, um líder religioso pode fazer política partidária? Eu aí estou de acordo estou de acordo realmente com o que diz a nossa mana Joyce. Um padre e um pastor, um líder religioso, penso que não pode mesmo. Inclusive na Igreja Católica isto é muito claro, porque as regras canônicas, como sabe, a Igreja Católica, através daquilo que é o seu Código de Direito Canônico, proíbe que de facto os padres façam política. Exatamente. Proíbe que os padres manifestem publicamente aquilo que é, e naturalmente que os pastores serão da mesma opinião, que os pastores manifestem aquilo que é a sua posição política, então o partido do coração. Eu penso que aqui o partido, essencialmente, quando falamos de ministros sagrados, o partido fica mais no coração do que propriamente o exercício. Agora, eu entendo que há vários tipos de participação, e aqui estou de acordo com a mana Joyce quando diz que não convém que o pastor se identifique, por exemplo, como do partido A, B ou C, por uma razão muito simples. Porque, por exemplo, numa igreja ou na congregação, estão fiéis que são de vários partidos políticos. E, portanto, parte muito daqui, quer dizer, o sacerdote, quando diz que eu sou do partido A ou sou do partido B, ele, como sacerdote, como ministro, vai excluir os outros que não estão daquele partido político. De modo que tem que haver muita prudência para os líderes depois não entrarem. E depois aqui há um problema, ainda bem que coloca essa pergunta, senhor pastor Lúcio. Olha, por exemplo, a maneira como muitas vezes os partidos políticos entram na igreja para influenciarem aquilo que os líderes devem fazer. Sim. E depois o que se cria? O que se cria, senhor pastor? Se já for sabido de antemão que aquele líder é do partido contrário, acho que o partido já será informado a partir da porta. Exatamente. Mas, mana Joyce, isso tem um outro problema. Tem um outro problema que é um problema terrível. Nós, por exemplo, em alguns casos percebemos, e aqui vou mesmo responder diretamente à pergunta do pastor, já que o pastor me faz essa pergunta como pastor, e fez que a pergunta do nosso jovem fez há pouco. Nós temos tido, muitas vezes, líderes religiosos que se escusam de dizer a verdade, de chamar
o boi pelos nomes, não é? Porque tem receio que se eu disser isso, o que é que o partido vai me dizer? Está a ver o problema? E então aí o pastor ou o padre que se mete na política ativa deixa de pregar o evangelho. Então não é útil à sua igreja. Esta é a gravidade terrível. É a gravidade terrível. Deixa de ser útil à sua igreja. Exatamente. E então fica mais ao serviço dos homens do que ao serviço do evangelho. E depois o fim qual é? O fim é que o pastor, ao invés de ajudar o seu fiel, que se mete na corrupção, que rouba o povo, o pastor não faz isso porque de repente recebe um carro novo do político, recebe não sei o que do político, e pronto, o pastor depois entra nisso, o padre, e pronto, não serve o evangelho. Fica tudo complicado. Exato. Eu penso que esta questão está exatamente ligada a essa que estamos a passar agora na tela. O Mano Bunga, eu penso que terá compreendido, porque é uma questão que tem ligação. Ele pergunta, será errado um líder religioso ocupar o cargo de primeiro secretário de uma agremiação política? E os nossos convidados aqui já responderam, e muito bem. Assim que nos está a acompanhar, pode escrever para nós, mas também, por favor, partilhe. Partilhe com as pessoas para que esta conversa não fique apenas entre nós e possa atingir outras pessoas. Saudar aqui a Mana Guilma, ela diz que está a pensar claro, está atenta ao pensar claro. Temos aqui também a questão do Mano Arnaldo Marcelino, saúda, diz que já está ligado, saúda os nossos convidados. E tenho aqui uma questão mesmo, ficou perdida. Ok, tem aqui uma questão. Então, pode-se levar a política para dentro das igrejas? Essa questão é feita pela Mana Guilma. Pode-se levar? Não se pode, efetivamente. Não se pode. E não se pode pelas razões que o doutor Paquice já acabou de referir. Está interligado. Está tudo interligado. Sim, está interligado. E as nossas igrejas, a igreja precisa de independência. A independência não se compadece com o que nós muitas vezes vemos. E aqui, peço desculpa, estou a dizer algum disparate, mas, por exemplo, nós temos tido, muitas vezes, estamos num culto, não é? Estamos numa oração e, de repente, está um líder político dentro da igreja a fazer o seu discurso. Quer dizer, não pode. Não pode mesmo. Ou seja, uma coisa é saudar um ato um ato importante, mas outra coisa é, por exemplo, misturar-se a política com a religião dentro mesmo da igreja. Isso não pode ser. Tira a independência do sermão. Tira a independência exatamente. Tira a independência dos pastores e dos padres. E depois não é só, quer dizer, o púlpito é uma coisa sagrada. O púlpito é um lugar sagrado, onde o pastor e o padre vão para pegar a palavra de Deus. Então, eu penso que, e quando se está ali, tem que ter uma voz profética. E a voz profética, de facto, como nós sabemos, o profeta é livre, não pode estar amarrado. Exatamente. Doutor Albino Paquice, também pela carga teológica que tem, certamente poderá. Gostaríamos agora de olhar para Mateus 5, 13, 14. Jesus chama os discípulos de sal e luz para o mundo. O que é que isso, qual é a aplicação que isso pode ter para este aspecto que nós estamos aqui a falar? Já que foi aqui dito que o cristão, ele, enquanto cidadão, deve assumir as suas responsabilidades, porque ele, além de ser cristão, é certamente cidadão. O que é que se aplica? O que é que se pode se dizer quanto a este texto de Mateus 5, 13 a 14? Sim, pastor. Depois ele conclui dizendo que se o sal não serve para salgar, tem que se fazer o quê? Deita-se fora. Deita-se fora, exatamente. Tem que acabar a linha de pensamento. Tem que acabar, exatamente. Deita-se fora. Tem que acabar. Para não deixar aí algumas falhas. Aqui apenas o meu lado aqui é atiçar, não é? Aqui apenas eu estou como moderador para atiçar, é provocar. Desculpa, doutor, vai lá. Não, eu gostei porque eu vou buscar depois o que a Mana Caputo disse há pouco tempo.
disse assim, nós precisamos de ter o exemplo dos outros, e quando o nosso pai não se comporta como pai dentro de casa, nós sabemos que, a partir dos exemplos dos pais dos outros, nós sabemos o que é ser um bom pai. Quer dizer, o cristão, por que Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer isso aos discípulos? Vocês são sal da terra, são luz do mundo, para quê? O sal serve para salgar, dar sabor à comida, a luz serve para iluminar o caminho. Portanto, penso que o cristão na política faz exatamente isso. Faz exatamente isso, ou seja, tem que ser aquele que, aonde há maldade, o cristão depois vai pôr coisas boas, vai cimentar coisas boas. Eu me admiro, e agora, desculpa, senhor pastor, se eu não respondo diretamente à sua pergunta, mas vou colocar uma outra questão. O que a mim me admira é que, por exemplo, olhando para Angola, nós somos angolanos. Nós somos praticamente 75% ou 80% dos angolanos são cristãos. Cristãos. São cristãos. Exatamente, são cristãos. E qual é, depois eu pergunto, dada a citação que o pastor faz de Mateus, qual é de facto o nosso papel na política? Somos cristãos, quase todos, 75%. Dizem que 50% são católicos, mas depois temos todas as nossas igrejas protestantes, temos as nossas igrejas, todos os domingos estão cheias, mas a minha pergunta é, qual é o nosso papel na política? Nós não estamos a fazer um verdadeiro papel, pastor. Não estamos, sabe? Eu acho que nós não estamos. Nós não estamos a ser sal da terra. É verdade, não estamos a ser sal, nós estamos a ser luz. E isto nos vai custar muito caro. Vai nos custar muito caro, porque todos os domingos, pelo menos antes da pandemia, nós sabemos isso, todos os domingos as igrejas estão cheias de Cabindo Cunene, do Lubito Muxico. Portanto, eu acho que nós temos realmente que perceber o que é isso de ser sal e luz. Então, se não formos sal e luz, o mais fácil seria não irmos às igrejas, não enchermos as igrejas, porque afinal, e aqui vou terminar, posso passar a Mana Joyce, parece que a gente anda a se mentir a nós mesmos, parece é verdade, ficamos com a impressão de que andamos a nos mentir a nós mesmos, e Deus que vê tudo, não somos claros, não... Então não podemos brincar com esta coisa de ser sal da terra e luz do mundo. Penso que é muito forte, e é uma chamada de atenção muito forte, e temos que fazer o nosso papel. Mana Joyce Caputo, a bola é toda sua, Vamos embora. Bom, em relação a sermos sal e luz do mundo, eu, especificamente no princípio desse versículo, eu coloco os discípulos no tempo, não é? Porque eles assumiram a responsabilidade de levar o evangelho. Então, se fosse para os nossos dias, naquela altura, os discípulos eram os nossos líderes religiosos hoje, certo? Então, eles são os pais do evangelho depois que Jesus foi. Nesse contexto, se nos colocarmos naquela altura, eles também não acredito que pelo poder que eles tinham, e a responsabilidade que eles tinham como cristãos, não podiam meter-se diretamente na política. Estou a tentar fazer essas duas analogias porque nós às vezes erramos muito quando tentamos traduzir um versículo que aconteceu naquele tempo, em circunstâncias totalmente diferentes, com níveis de responsabilidades diferentes, e não conseguimos equalizar a balança. Porque, por exemplo, hoje em dia, que nível de responsabilidade espiritual teriam os discípulos? Não é? Mas eu acho, Mana Joyce, sim. Eu acho, não sei se o pastor me permite entrar muito rapidamente só para... Não, doutor, vamos embora. Aqui é mesmo o debate. Eu deixo. Sim. Eu deixo. É verdade. Mana Joyce, eu acho que a responsabilidade de todo batizado é evidente que, por exemplo, o grau de responsabilidade do pastor é diferente do grau de responsabilidade do outro fiel, mas a responsabilidade de todo batizado é igual. Quando, por exemplo, quando o pastor, por exemplo, pergunta sobre a questão de sermos... Porque nós fomos batizados. Se formos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, temos exatamente a mesma responsabilidade de hoje participarmos na vida política, porque aliás estamos a falar da política, e, portanto, me parece a mim que a questão da temporalidade, quando se fala do Evangelho, na sua interpretação, a questão da temporalidade se esfuma, porque o mandamento de Jesus, que foi dito no tempo dos apóstolos, tem a mesma validade hoje, pese embora em contextos diferentes,
possa Não, ser vivido, eu possa ser vivido de maneira referi-me a esse ângulo diferente, não é? Do ângulo que o doutor disse, exatamente para conseguirmos também olhar o outro lado, não é? De sermos sal da terra e luz do mundo nesse contexto, certo? Ok, sim. Olhando para a responsabilidade cristã, não é? Porque nós estamos a falar do cristão e a política. E já naquela altura se fazia política. Então, o facto em relação a sermos cristãos batizados e as nossas responsabilidades quanto a sermos sal e luz para o mundo, essas continuam até hoje. E concordo plenamente com o doutor, sem desprimor de nenhuma vírgula. Mas eu estava a tentar meter o contexto, até porque nós temos várias pessoas, e eu consegui ligar o outro dispositivo e consigo ver algumas perguntas. E vi que era necessário também abordar esse outro lado da responsabilidade dos discípulos naquela altura e colocá-los mais ou menos o nível deles de responsabilidade, porque vi uma pergunta que dizia que queria saber se o pastor, é mais ou menos o que já falamos, acho que a pessoa entrou um pouquinho mais tarde, se o pastor podia ou não fazer política e tal. Nós já falamos sobre isso, mas é sempre bom, como agora estamos a falar de sacerdotes e daquele tempo, é bom contextualizar um bocadinho. Só por isso é que eu entrei para esse ângulo, concordando exatamente com tudo que já foi dito. Mas continuando, continuando, nós precisamos sim sempre nos lembrar desse nosso lado como cristãos. Mesmo o cristão fazendo política tem sempre de se lembrar que a sua tarefa primária é falar a verdade e cumprir com os mandamentos, porque dizem que a política é a arte da mentira e de não sei o quê, e de Mas você como cristão tem de fazer uma escolha. Tem de fazer uma escolha e ver o que é mais importante para ti. Não é? O reino eterno ou o reino momentâneo. E existem, sim, cristãos que conseguem conciliar bem, conseguem levar bem o seu cargo com a sua escolha espiritual. E falando um bocadinho das percentagens cristãs e de política, por que estamos tão mal em política se somos tantos cristãos? Se nós abrirmos um pouco o leque da cristandade, não é? Se, além dos cristãos, nós aumentarmos as outras denominações religiosas, é isso, né? Muçulmanos, hindus, não sei o quê, essas são religiões. Se nós aumentarmos isso, que também temos no nosso país, nós vamos ver que se calhar somos, 90% de pessoas que acreditam num Deus, que acreditam numa força maior, que acreditam em alguma coisa do bem, mas ainda assim estamos como estamos. Qual é o problema? O que é que se passa? Esse problema, os meus convidados daqui a nada terão que responder, porque aqui é para pensar e falar. Claro! Ou deixa-me aqui dizer, o Mano Arnaldo Marcelino diz que os reverendos, aqui fala os pastores, os padres, não podem assumir a sua militância no seio da comunidade cristã, porque na igreja existem vários fiéis, né? Fiéis de vários partidos, se assim for o líder cristão e criará contradição entre os irmãos, o que não é bom. Mano Arnaldo, muito obrigado pelo seu comentário, mas tem aqui, eu vou ler rapidamente, tem aqui comentários muito longos e que em algum momento tapam até a nossa... O doutor foi jogado lá, né? Mas de forma muito rápida, ler este comentário. Por natureza, todo cristão é político, porque mesmo nas nossas denominações usamos política. Só não é possível ocupar lugar de destaque. Por exemplo, hoje vou presidir uma reunião no partido, ou no CAP, ou no comitê, e amanhã vou dirigir uma reunião na Assembleia. Não se enquadra. Por outro, o momento em que o povo de Deus precisa de ti, o partido também precisa. Então, este comentário muito bom e muito longo, agradecer ao Mano Cristóvão
completo por este contributo que traz aqui mesmo. Também há aqui um comentário do doutor Luiz Samacumbi. Ele diz: gostaria que os convidados abordassem as questões práticas que têm acontecido em Angola, em épocas de eleições, quanto a líderes religiosos se confundem com partidos políticos, não é? Com os políticos partidários. Bom, doutor, essa é a realidade. Estamos quase a 2022, é quase que uma prática vai começar outra vez o espetáculo. Então, está lançado o desafio, vamos embora. Amara, já se quer pegar a palavra ou como é que é? Não, foi dada ao doutor, está à vontade. Foi dada. Está bem. Bem, eu penso que o Mano Aires ali, de facto, faz uma abordagem interessante, mas, e aqui, por isso é que nós falamos sobre a questão da independência. A independência nas igrejas. Eu também fiquei um bocadinho em Lisboa, onde fiquei 9 anos, penso eu. Mesmo no estrangeiro, a gente vê um bocadinho a política, mas há um distanciamento entre aquilo que é a política e aquilo que são os partidos, aquilo que é a política e aquilo que são as igrejas. Agora, é evidente que os líderes religiosos são pessoas. E aqui eu vou dizer algo que parece contraditório, mas um líder religioso que tenha a sua independência, é evidente que durante o sermão, durante uma homilia, ele pode propor aos fiéis para verem quem é o partido político que tem melhores políticas para a sua governação. Isso é importante, Sim. O líder pode fazer isso, no sentido de que, olha, vocês quando vão votar, votem em consciência. Votar em consciência significa dizer que eu, como cristão, devo escolher aquele partido que melhor apresenta opções para a melhoria de condição de vida das pessoas. Eu não posso, por exemplo, e nós estamos a ver aqui na nossa África, é muito comum, partidos que ficam no poder durante muito tempo e as questões básicas não estão resolvidas e os líderes religiosos não fazem o seu papel no sentido de aconselharem bem as pessoas a votar. Porque o líder religioso, o padre, o pastor, são a consciência do povo. Quando o povo não tem uma situação esclarecida naquilo que são os programas políticos, o líder religioso vai dizer assim: votem no partido A ou votem no partido B, escolham aquele partido que melhor, naturalmente, apresenta soluções para a vossa vida prática. Eu penso que o líder pode fazer isso, sem, naturalmente, dizer que eu sou daquele partido, eu acho que aquele partido é melhor do que... Não faz juízo de valores, mas faz com que as pessoas percebam como é que se deve votar melhor, falando daquilo que são, de facto, os programas do líder político. Agora, nos aproximamos das eleições, nós temos percebido que muitos dos nossos líderes religiosos, aqui não vou citar nenhuma igreja, eu, inclusive, uma vez fui assistir uma celebração, era na época de eleições, e o padre, peço desculpa, já disse que era o padre, disse que, olha, votem no partido A, porque o partido A é melhor do que todos os outros. Não pode fazer isso. Não pode. Nem um padre, nem um pastor podem fazer isso, é verdade. E, mais uma vez, caímos aqui no facto de as pessoas, muitas vezes, estarem investidas do Ministério Sagrado e não perceberem que o Ministério Sagrado serve para libertar as pessoas, libertar a mentalidade das pessoas. Portanto, eu penso sinceramente que esta é a responsabilidade dos padres e dos pastores nas próximas eleições que se aproximam agora aqui no nosso país, já em 2022. Vou passar a bola, gente. Sim, uma prática constante. Em fase de eleições, os partidos políticos fazerem digressão, são mesmo digressões nas igrejas. Isso aqui parece que virou tradição, não é? Virou hábito. Em fase de campanha de eleições, os líderes políticos vão em todas as igrejas. Nessa fase, você nem sabe se o líder político tem alguma religião, porque não vai à sua igreja. Mas quando chega a fase de eleições, vão em todas as igrejas e você fica meio confusa para saber se é mesmo cristão, se só está a fazer isso para... E pedem sempre a palavra. Quando vão, têm sempre que ter uns X minutos para, sei lá, dizer alguma coisa. É apelo ao voto, no fundo, não é? Mas prontos. Não sei se é uma obrigação ou não das congregações, mas quando vão para uma congregação, o normal, eles cederem a palavra, uns 5, 10 minutinhos, para falarem, o líder lá, o representante, para falar. Mas concordo com o doutor quando diz que o líder não deve fazer juízo de valores.
para a sua comunidade. Não deve indicar o A ou B ou C, que é da sua preferência, como a melhor opção para todo mundo na comunidade, não é? Apenas elucidar ao povo, à sua comunidade, às ovelhas do seu pasto, que precisa-se realmente votar em consciência. E eu acredito que essa mensagem devia ser dada ao longo dos 4 anos pelos pastores, e não só no tempo do voto, de quando em vez conversar com a comunidade, indicar os verdadeiros problemas da comunidade, dizer, olha, a nossa igreja estamos há 1 mês sem luz, o bairro todo não tem luz, não temos estradas, a nossa igreja está aqui há, sei lá, 5, 10, 15 anos, e já fomos visitados pelo partido X, A, B, sei lá, e ninguém fez nada até agora, se é o mesmo partido que está. Então, você não precisa dizer, não votem mais naquele, porque todo mundo já vai saber, não é? Então, é só dizer, olha, escolham bem, porque também nós temos um problema no nosso país. O povo, o cidadão, nunca chega, na verdade, a conhecer o programa político dos 4 anos dos partidos. Por quê? Porque aquilo é dado em miniaturas, é dado, são 5 minutos de antena, ou 10 minutos de antena, 5 na televisão e 10 na rádio, mas é tudo muita publicidade, e você não consegue ter a percepção real do que eles realmente querem fazer durante esses 4 anos. E fica tudo nas músicas e nas propagandas, e você fica meio perdido, e cada um fica com o seu partido já de sempre, acho eu. Por isso é que os resultados sempre são os mesmos, independentemente de outras coisas. Aqui mesmo nesse quesito. Sim, doutor. Sim, vamos embora. Sim, doutor. Sim. Eu doutor, queria muito rapidamente acrescentar aqui ao que está a dizer a Mana Joyce. Estou profundamente de acordo, mas eu ainda acho que nós, como fiéis, os fiéis têm uma responsabilidade, que é de tornar o seu clero independente. Eu, muito rapidamente, Mana Joyce, eu penso que está nos Estados Unidos da América, aí a realidade é diferente. Mas eu ainda entendo que é verdade que há uma grande responsabilidade dos fiéis. Os nossos padres e os nossos ministros sagrados têm que viver do Evangelho. Não sei se me faço compreender. Têm que viver do Evangelho. Quer dizer, um pastor e um padre têm que viver do Evangelho. Portanto, a questão do dízimo é uma questão muito séria. É muito séria. Agora, o que nós temos visto aqui, de facto, é o quê? Muitas vezes os fiéis não contribuem ao seu dízimo, mantêm os seus padres, mantêm os seus pastores com muitas necessidades, não é? Então, o pastor depois, quer dizer, muitas vezes, quando aparece o partido político, lhe oferece um cargo, dá um pouco de dinheiro, claro que o pastor, sendo homem, tendo família para sustentar, muitas vezes cai nessas... Aproveitando essa deixa, doutor, vamos de deixa em deixa. Estamos, olha, e eu vou ser muito honesta, muito sincera nesse quesito. Estamos em fase de pandemia. As igrejas estão fechadas há um tempo. Será que nós, os fiéis, estamos preocupados como é que os nossos pastores estão a alimentar as suas famílias? Como é que o pastor Lúcio consegue a internet? Se nós nunca mais demos dízimo, nunca mais demos oferta, nunca mais fomos à igreja. Esses são outros. Não, pastor Lúcio, não vou aceitar que me cortes. Não vou aceitar que me cortes, porque essa é uma questão muito séria. Essa é uma questão muito séria. Nós, os cristãos, temos a responsabilidade sobre os nossos líderes. Eu estou nos Estados Unidos, sim, mas eu tenho uma responsabilidade com a minha comunidade, que é o Nova Vida. E muitas pessoas que estão aqui na live são evangélicos, e eu espero que cada um, onde esteja a assistir, tenha a responsabilidade de pensar no seu pastor e na sua família. Esse tempo todo que a pessoa está em casa... Exatamente, no seu padre, no seu pastor, no seu bispo. Como é que essas pessoas estão a alimentar as suas famílias? Porque eles são pais de família. São responsáveis de família. E se nós, eu aqui, fiéis... Ana Joyce,
permita mesmo cortá-la, não é? São agora 21 horas 45 minutos, temos mais 15 minutos, o tempo passa rápido, rápido. Eu tenho aqui uma bateria, diga-se mesmo, bateria de mensagens que preciso ler, e por favor, mas Tá eu vou bem. ler rapidamente Tá bem, eu acho que algumas passou já a mensagens. mensagem. Precisamos da Algumas mensagens. responsabilidade Passou a financeira metade, dos passou a nossos metade. pastores. Era só isso. Algumas mensagens pelo conteúdo, pelo teor, quer dizer, não vai ser possível colocar aqui no na nossa tela, porque senão tapa os nossos convidados, não é isso que queremos. Permitam-me aqui ler a mensagem do Adálio Francisco. Rapidamente, eu quero saudar o Adálio, o doutor Adálio, olha, um prazer. Ele diz o seguinte: a política deve ser entendida antes de mais, como a vida da comunidade. Logo, todo qualquer cidadão, inclusive o cristão, deve participar na vida de sua comunidade, entendida na sua perspectiva, né, competitiva, onde os políticos partidários atuam, passa a ser um campo de areia movediça para o cristão por uma simples razão. Hoje, a política, entendida nesta perspectiva, está desprovida de moral, ética e virtude. É aqui onde o cristão não consegue enquadrar-se. Esta realidade tem retirado. Também saudar aqui a Mana Elsa, ela diz que está efetivamente ligada, um prazer enorme, muito obrigado. E aqui sugerir, por favor, partilhem. Quem ainda não partilhou tem essa responsabilidade. Partilhe em todos os grupos onde estiver. Antes de passar para uma questão também colocada aqui, há um nosso amigo que faz aqui, parafraseando o Antônio Samalili, diz, parafraseando o Papa Emérito Bento XVI... Antes disso, tem uma pergunta do irmão Gil. Exato, eu vou já depois passar. A política é um âmbito muito importante do exercício da caridade. Precisamos de políticos autenticamente cristãos, mas, acima de tudo, fiéis, leigos que sejam testemunhas de Cristo e do Evangelho na comunidade civil e política. Estou a ler ainda os contributos. A Mana Brenda, evangelista, também escreve para nós. Diz: nós não somos culpados de olhar para a política da forma que olhamos. Os nossos políticos, ela diz, os nossos políticos deixam muito a desejar. Os mesmos vão à igreja e, quando praticam a política, são pessoas com comportamento completamente diferentes. O Sofino escreve também para nós, diz que está a aprender muito com os convidados. Muito bem, um prazer enorme. E, finalmente, temos aqui uma outra questão: se um líder religioso faz política partidária e consegue ajudar a melhorar as condições da sua igreja e da comunidade à volta, pode ser tolerado? Uma questão muito boa, né? Se um líder religioso faz política partidária e lá na política partidária consegue angariar fundos para ajudar a sua comunidade, construir templos, este líder pode ser tolerado? Porque temos... Doutor Paquice. Eu não entendi essa questão. Doutor, por favor, responda, porque eu acho que fiquei confusa. A Joyce não entendeste, Joyce. Não, é um líder religioso, e está aí na tela. Não, o líder religioso, por isso é que eu estou confusa. O líder religioso não pode fazer política. Não, como é que ele vai fazer mas política? um líder religioso, por exemplo, um pastor, um padre, assume. E lá, de facto, onde está, consegue ajudar dinheiro, consegue juntar dinheiro vindo mesmo do partido político, qualquer que seja. É isso, por isso é que eu estou confusa. Qualquer partido político. Ele fazendo política ou os políticos dando dinheiro ao pastor ou ao padre? É isso que eu não percebi. A questão é colocada pelo Gil. Está a seguinte: se um líder religioso... Eu vi a questão. Exato. Então, doutor Paquice, quer começar? Doutor, responda, por favor, que eu fiquei confusa com essa questão. Não estou a perceber. Eu vou responder, Jorge. Mas aqui é onde está o problema, porque, pastor Lúcio, um líder religioso que, mesmo não fazendo política, vai recebendo muitas ajudas dos políticos, porque gostam dele, porque é muito simpático,
ele não pergunta a proveniência desse dinheiro. Está a ver o problema? Uhum. É que o político maneja um dinheiro que é para todos. Essa é a questão. A menos que o padre ou o pastor seja amigo de um empresário que pertence a um partido político e esse empresário tenha dinheiro seu e esse dinheiro doe à igreja. Uma coisa é essa, receber donativos de um empresário que pertence a um partido político, mas depois nos ajuda. Outra coisa é saber que, de facto, essa pessoa não é empresária, saber que essa pessoa é um governador, é um administrador e vai tirando dinheiro público para dar à igreja. Isso não é justo. O pastor Não, não doutor pode fazer Albino, isso. doutor Paquice, doutor Paquice, nesses termos, eu gostaria que secundasse. Nós temos muitas igrejas, e a nível da nossa realidade, que receberam carros dos partidos políticos. Estão lá os carros. O que fazer? Eu sei disso. Às vezes o padre ou o pastor não tem carro. Sim, não, é assim. Não, senhor pastor aí Lúcio, eu acho que é é diferente. Sim, aí é diferente. por favor. Sim. É diferente no sentido de que se um padre ou um pastor recebe um carro de um partido político que é para ajudar a vida na comunidade, eu, por exemplo, muito rapidamente, quando estive padre na missão do Bimbi, precisava de transporte, quer dizer, porque o nosso carro na paróquia era único, nós íamos buscar mulheres gestantes que tinham que fazer o parto, e quer dizer, nós tínhamos um único carro na paróquia, quer dizer, se naquele tempo o administrador vem e diz, não, padres, recebam este carro para ajudar no serviço da paróquia, isso é um trabalho social que a igreja está a fazer. Aí é diferente. Sim. É diferente. Porque eu vou só terminar. O que não se quer aqui, quando, por exemplo, eu digo que quando nós estamos a defender que o líder religioso não pode fazer política ativa, o que se quer é que o padre e o pastor não fiquem amarrados ao partido político. Senão porque depois têm que pagar. Isso é como se fosse uma dívida. Tem que pagar um preço. Claro. Aí é onde está o problema. Ok. Tem aqui uma questão, porque só temos 8 minutos, temos 8 minutos apenas. O Gil também fala, analisando os discursos de Jesus Cristo, podemos dizer que foi um grande político do seu tempo, Jesus, analisando todos os seus discursos, o percurso e a maneira como lidou com várias questões. Será que pode ser considerado um político do seu tempo? Essa questão vem do Gil Lucamba. Por favor. Ele foi um líder. Foi um grande líder do seu tempo. Não foi um político. Os políticos vão aproveitar a sua parte e os cristãos vão aproveitar a sua parte. Ele foi um grande líder. Ok, então não é necessariamente um político. Vou pedir um minuto. Minuto. Pode ser? Não é para falar, é porque tem que mudar de internet. Ok, está certo, doutor. Tem aqui uma questão, essa questão é da Mana Brenda, evangelista, ela faz um comentário. Muito obrigado, Mana Brenda. Muitos cristãos não se preocupam com os seus líderes religiosos, infelizmente. É uma realidade, já dita aqui pelos nossos convidados. A Mana, oh meu Deus, a Mana Okuma, eu prefiro ficar pelo último nome. Ela diz, olha, tema bastante pertinente. Muito obrigado, minha Mana. Partilhe, por favor, Mana. Partilhe, por favor. É um tema, é fundamental que se aposte seriamente na formação da pessoa humana para que não tenhamos cristãos que viram políticos desonestos. E naturalmente, a desonestidade é um dos aspectos. A Mana Joyce quer comentar em alguns minutos esta mensagem da Mana Okuma, né? Sim, é só para concordar e dizer que toda a evolução humana passa pela formação. Então, a formação do homem é extremamente fundamental, por isso é que recomenda-se aos pais que deem educação, instrução aos filhos. Por isso é que se recomenda aos líderes religiosos que eduquem as suas comunidades, que orientem as suas comunidades, porque é importante que as comunidades, que as famílias, que o homem seja formado para que o país, para que a sociedade se desenvolva. Muitas das nossas comunidades africanas não se desenvolvem
não saem do subdesenvolvimento exatamente porque não têm instrução, porque não têm educação, porque os líderes não apostam na educação. Apostando na educação, tu tens um povo mais lúcido, um povo que pensa, um povo que vai reclamar. E muitos líderes não gostam disso, preferem ficar a investir, acho que vou mesmo usar esse termo, a investir na falta de educação para as suas comunidades, para as comunidades não desenvolverem, para eles continuarem a fazer o que sempre fizeram, porque o povo não vai reclamar. O povo não tem a lucidez suficiente, não tem a instrução suficiente para saber que aquilo não está bom, que o pai não está a cuidar bem, que o governador não está a cuidar bem, que o administrador não é um bom administrador, porque não tem o conhecimento. Então, se você não instrui, se você não educa, se você não forma o homem, as sociedades não avançam, as comunidades não avançam. Então, é sim, concordo com a Mana Okuma, é sim importante formar-se o homem para que as comunidades desenvolvam. Doutor Albino, aqui estamos a comentar estamos a fazer esse comentário, o doutor tem aí acesso. Sim. A Mana Okuma fala que é importante que se aposte seriamente na formação. Sim, é importante, mas veja, por exemplo, quando olhamos para o nosso país, o que fizeram as igrejas protestantes e a igreja católica. Quando chegaram, para além da saúde, tomaram conta da formação das pessoas. As missões que nós temos hoje e que formaram nos anos 50 e 60, formaram muitas pessoas intelectuais que nós temos hoje. Uma parte considerável veio das igrejas, né? É de sublinhar, por exemplo, a formação que nas igrejas metodistas, outras igrejas evangélicas, mesmo na própria igreja católica. Porque, senhor pastor, e aqui profundamente de acordo com o que já disse a Mana Joyce, mas a Mana Okuma, é profundamente importante, porque o evangelho veio para abrir a mente da pessoa. O evangelho veio para abrir a mente da pessoa. Aquilo que fez o próprio Jesus Cristo veio abrir a mente das pessoas, de modo que a formação do ser humano está ligada, por exemplo, ao conhecimento de direitos. E eu ouvi a Mana Joyce, de facto, na abordagem que faz. Uma pessoa que está formada conhece os seus direitos e mesmo como cristão sabe como fazer um voto consciente, sabe até que ponto está a ser bem governado, até que ponto tem que mudar de governação. Tudo isto vem de facto da formação e por isso a formação é profundamente importante quando falamos de política. Sim, e é mais fácil também do líder religioso falar, não é? Esclarecer. É muito diferente quando tu falas para uma comunidade intelectual. E acho que és melhor percebido, mais fácil percebido, sem desprimor de ninguém, claro, do que para uma comunidade que não tem o mesmo nível de instrução. Tens um pouco mais de dificuldade para esclarecer, porque primeiro tens que explicar o que é que seria caso mudassem. Não, primeiro falar da realidade, depois falar das perspectivas, caso se mude. É um processo muito mais longo do que se investisse na educação. O Mano Antônio Samalali também faz aqui, apresenta os seus argumentos, diz que de facto a formação dos nossos cristãos é fundamental para que exerçam esta nobre arte à luz dos princípios do Evangelho, que eles próprios acreditam, para que tenhamos cristãos de nomes ou esquizofrênicos. A Mana Brenda diz que, olha, isso está quente. O Mano Alberto Salembe diz que estamos todos de parabéns pela abordagem, ele que é o dono da marca Brutal. Também tem aqui um comentário rápido da Clark, diz que a política não é de todo mal, partindo do princípio de que a política é a arte de governar, a religião não está apartada dos políticos ou dos governantes. Fazendo uma análise mais profunda, estaríamos a declarar que os políticos no seu todo são maus. E penso que devemos analisar o homem como tal e não o político que só faz política. Tem aqui uma outra questão que não vou poder colocar aqui aqui na nossa tela. O Mano Dalgoberto Alfredo. Eu vou ler rapidamente porque já são 22 horas. Obrigado pelo tema. Infelizmente, os nossos políticos fazem promessas eleitorais que são consideradas más intenções do que compromissos, pois não existem exigências de que as promessas
dos políticos em campanha sejam cumpridas durante o possível mandato. Nem há sanções para os eleitos que não as cumprirem, assim como nós prometemos cumprir os princípios e mandamentos de Jesus Cristo, e na primeira oportunidade que temos também, pecamos e somente nos arrependemos quando estamos aflitos. Assim seja. A Mana Ukuma volta a escrever e, de certeza, falo fundamentalmente da formação ética moral, estudar doutrina social da Igreja, a justiça social, dentro do sistema normal de ensino. Mana, muito obrigado pelo seu comentário. Tenho algumas perguntas. Ok, exatamente, Mana Guilma, muito obrigado. E tem aqui um último, pronto, tem aqui a Mana Ukuma diz que, olha, penso que este tema deve voltar a ser debatido. O tempo é pouquíssimo, Mana. Mana, muito obrigado. Pensamos que vamos ter que reagendar, exatamente. Doutor Paquis, Mana Joyce Caputo, eu acho que o quadro tem que aumentar de tempo. Olha, tem que aumentar e certamente deixa-me aqui ler. Doutor Paquis, eu tenho que ler mesmo esta mensagem. Eu tenho que ler esta mensagem, porque se eu não ler esta mensagem, posso ter problemas aí. O Mano Servos diz, para mim o cristão tem que ser acima da política. Um político é como uma outra profissão, mas todos podem ser cristãos. Agora, um líder cristão deve ser soberano da política para poder apelar à união, acima de tudo, mesmo entre os políticos. Porque cada político tem a sua agenda de como resolver os problemas da sociedade, que não pode ser concordada por todos. Como dizia, nós já estamos na fase terminal do nosso debate, e esse tema não se esgota por aqui. Doutor Albino Paquis e a Mana Joyce, eu quero fazer uma pergunta que deveria ser respondida em mais ou menos um minuto e meio. O Antigo Testamento está recheado de vários profetas que foram de tu para tu ao rei. Rei, aqui estás errado. Um deles é o profeta Isaías, temos Natã, que foi repreender o grande rei Davi, temos também o grande profeta Daniel. Estes homens corrigiram tu para tu os reis. Mas por que em Angola não temos líderes religiosos que vão tu para tu? Em poucas palavras, por quê? Será que tem conotações partidárias, políticas? Isso aqui é difícil. Essa pergunta é difícil, é uma pergunta pesada. Exatamente. Mas o que nós temos aqui, eu penso que o que nós temos aqui na nossa realidade são muitos respeitos humanos. Ou seja, nós não temos os nossos líderes religiosos, muitos deles não têm a capacidade de chamar as coisas pelo nome porque têm muitos respeitos humanos. No sentido de que, se você chama diretamente a coisa pelo nome, pode ser mal conotado. Mas temos tido bons líderes que, de facto, fazem o seu papel e chamam as coisas pelo nome. Agora, é evidente que nós precisamos de melhorar naquilo que é a nossa intervenção enquanto cristãos. Quer dizer, qualquer cristão tem a responsabilidade de chamar a atenção ao outro. Tanto mais porque quando o cristão não chama a atenção, essencialmente quando é líder religioso, o irmão pode se perder por sua responsabilidade. Muitos dos nossos líderes serão cobrados pela maneira como dirigiram o seu ministério. De modo que, mais do que respeitos humanos, vamos, sim senhor, respeitar as pessoas, é evidente, mas vamos chamar as coisas pelos nomes para que Jesus não nos possa condenar porque nós chamamos atenção ao nosso irmão que se perdeu por nossa causa. Penso que essa é a resposta que eu tinha dado. Muito bem. Mana Joyce Caputo? Concordo em termos de conotação. Tu para corrigir qualquer pessoa na vida, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão mais velho, pode ser até o teu pastor, o teu padre, o teu líder religioso. Para ser corrigido, ele tem que ter o coração de receber, analisar sem julgar e depois decidir se realmente a pessoa tem razão ou não. E eu acho que nós não encontramos esse tipo de abertura com os nossos líderes. Então, por exemplo, Joyce, de nada me adianta corrigir o Dr. Paquis, que é alguém, vamos supor, que eu conheço,
e que já sei que é alguém que não ouve, ou alguém que quando alguém lhe corrige, corta a amizade, deixa de falar com as pessoas, não me adianta corrigi-lo. Percebe? Então eu vou ficar no meu canto. Se calhar não é muito falta de coragem dos nossos líderes. O que adianta um líder religioso corrigir um governador se sabe que depois, no dia seguinte, a comunidade dele toda está banida da província inteira? Valerá alguma coisa? Já que os governadores e os administradores são passageiros? Essa é a questão. Eu não acredito que não tenhamos líderes, sim, eu não acredito que tenhamos líderes sem coragem para fazê-lo. Nós não temos grandes líderes políticos propensos a aceitar correções. Essa, para mim, terminar, é a grande verdade. A Mana está no uso da palavra, pode já resumir em 2, 3 palavras, o cristão e a política. O cristão pode andar, certamente, consciente, a cumprir, tem, claro, os seus direitos e os seus deveres. E política é mais ou menos isso, não é? Exatamente. Para terminar. Todo cristão tem direito a exercer o seu direito, não é, de política, não fazer política, de política, e no momento certo exercer o seu poder de voto. Todo líder cristão não deve se meter em política. Muito bem. Doutor Albino Paquice, assim, em linhas gerais, sei que o tema não se esgota aqui. Em linhas gerais. É verdade, o tema não se esgota, mas pronto, eu penso que sim, foi bom a nossa conversa. Eu penso que nós, como cristãos, temos uma responsabilidade acrescida. E aquilo que digo, em gesto de conclusão, é mesmo que nós que conhecemos a palavra de Deus, se amanhã assumimos responsabilidades, quando fazemos política ativa e ou não, mesmo na nossa comunidade, temos a responsabilidade de viver a vida política com ética e honestidade para, de facto, sermos o tal sal, de facto, o sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse em Mateus. Pastor. Verdade. Doutor Albino Paquice, Mana Joyce Caputo, muito obrigado por tudo. Também saudar a mãe Clarice Caputo. Mãe, muito obrigado por ter se juntado a nós. É só partilhar isso que foi dito aqui. Muito obrigado mesmo pela vossa presença, muito obrigado, sem palavras. De facto, foram momentos muito bons e agradeço também aqui a todos aqueles que estiveram ligados nesta 5ª edição do Pensar Claro. Dizer que nós voltaremos na próxima semana. Agradecer, Mana Joyce, muito obrigado então por ter aceito e espero que estejam bem aí nos Estados Unidos da América e cuidem-se. Ficar em casa Temos também. Saúde, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, pastor. E prazer doutor mais Albino, uma vez, doutor Paquice. Muito obrigada. Muito prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas antes não podemos sair sem ler aqui o comentário, um comentário da Mana Esmeralda Chiaca. Ela diz o seguinte, que sim, a correção só é vista como positiva quando o destinatário sabe de si e está despido de preconceitos de superioridade. O líder cristão não pode ser como os morcegos, ou é mamífero ou é ave. O líder cristão deve posicionar-se. Quando está bem, posiciona-se. E quando está mal, também posiciona-se. Muito obrigado, como disse, já terminamos. Muito obrigado por tudo. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui às mesmas horas. Assim que está ligado, que esteve ligado, por favor, partilhem o máximo, para que os outros também possam ver. Na próxima segunda-feira, eu terei aqui 2 pastores, uma pastora e um pastor. Nós vamos falar sobre os desafios do ministério pastoral, né? Ser pastor tem muitos desafios, educação com os filhos, responsabilidade com a comunidade. Então, vamos falar dos grandes desafios que os pastores têm no processo de assumir as suas responsabilidades. Então, muito obrigado por todos terem assistido. Mana Brenda, muito obrigado pela sua fiel audiência.
Mana Esmeralda Chiaca, é verdade. A Mana Brenda diz que temos que aumentar mais tempo. É claro, temos que depois estudar. A Mana Esmeralda diz que tempo bastante escasso são as nossas manas, então temos que ouvir as nossas manas. Então, assim que esteve do outro lado, partilhe, estamos juntos e já sabe, continue a pensar claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.